Olá e bem-vindas e bem-vindos! Hoje, nossa análise nos leva a uma das narrativas mais, queridas e ao mesmo tempo surpreendentes da Bíblia, o livro de Ruth. Sem dúvida. A nossa fonte principal é um estudo teológico chamado Um Amor Tecido pela Graça. E a missão aqui é entender como essa história, que se passa num dos períodos mais sombrios de Israel, se torna um farol de esperança. A gente vai explorar como a providência divina, a lealdade, a redenção, como tudo isso aparece não num grande épico, mas num drama familiar, muito humano. E o ponto de partida já é tenso, né? É uma história sobre fome, migração forçada, morte, como algo que começa tão sombrio se transforma nesse testemunho de fé. Então, o que eu acho fascinante aqui é justamente o choque de atmosferas. O contraste. Certo. O livro que vem antes de Ruth, na Bíblia, Juízes. É um mergulho na escuridão. É um ciclo deprimente de anarquia, guerra civil, idolatria. Aquela frase, né? Cada um fazia o que achava mais reto. Exatamente, essa frase resume Juízes. E, de repente, no meio desse caos todo, surge Ruth. É como encontrar um jardim florido no meio de um campo de batalha. Sabe? Que imagem. E a fonte argumenta que essa é a intenção. Mostrar que mesmo quando a nação inteira está desmoronando, a graça de Deus continua agindo, silenciosamente, na vida de pessoas comuns. E embora o livro tenha o nome de uma mulher moabita, o protagonista invisível, que move todas as peças, é Deus. A história começa com uma frase que já estabelece esse cenário. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Isso nos coloca imediatamente nesse período, né? 350 anos de instabilidade, uma verdadeira montanha-russa espiritual para Israel. Exato. E a fonte aponta 3 grandes desafios à fé do povo naquela época, que, se a gente parar para pensar, são incrivelmente atuais. Quais seriam? O primeiro eram os outros deuses. Os cananeus, vizinhos de Israel, adoravam Baal, o deus da fertilidade, da chuva, e os cultos eram muito pragmáticos. Envolviam coisas como prostituição ritual, orgias. Era uma religião que prometia resultados imediatos, prosperidade material. Então, muitos israelitas foram seduzidos por essa ideia de buscar as bênçãos sem se comprometer com o Deus das bênçãos. Uma espécie de teologia da prosperidade antiga, focada no consumo, no resultado e não no relacionamento. Precisamente. O segundo desafio era uma cultura dividida. A mentalidade era assim. Em tempos de guerra, a gente clama a Javé, o Deus dos exércitos. Mas para a colheita, vamos garantir com Baal, que é o especialista. Tentando servir a 2 senhores. Tentando criar um sincretismo, pegar o melhor dos 2 mundos. Mas a aliança com Deus exigia fidelidade exclusiva, né? E por fim, o terceiro fator, o problema do mal. A fome, a guerra, o caos. Nada disso era acidente. Eram consequências. Eram as consequências diretas e anunciadas da desobediência do povo. Eram as maldições da aliança, descritas lá no livro de Deuteronômio, se cumprindo. E o epicentro irônico de tudo isso é Belém, que significa casa do pão. Exato. A casa do pão ficou sem pão. É uma metáfora poderosa para a seca espiritual do povo. E é nesse contexto que a gente conhece Elimeleque. Sim, e a ironia continua no nome dele. Elimeleque significa meu Deus é rei. Nossa. Só que ele age exatamente como se Deus não estivesse reinando. Diante da fome, que era um chamado ao arrependimento, a reação dele não é buscar a Deus, é fugir. Ele pega a família e vai para Moabe. Mas espere um pouco. Essa decisão de fugir da fome não é humana. Compreensível. Um pai tentando salvar sua família do desastre. A fonte o julga de forma tão dura ou há mais nuances aí? Essa é uma ótima pergunta. A atitude é absolutamente compreensível do ponto de vista humano. O problema, no contexto da aliança, é teológico. Entendi. Ele não foge para o Egito, onde Israel já teve refúgio. Ele foge para Moabe, uma nação idólatra nascida de um incesto historicamente inimiga do povo de Deus. Era proibido para um moabita sequer entrar na Assembleia do Senhor. Uau!
Então, ao invés de confiar no seu rei para prover pão na casa do pão, ele busca segurança no lugar que representava tudo aquilo do qual Israel deveria se afastar. Foi uma decisão guiada pelo pânico, não pela fé. Exato. E as consequências são trágicas. Sim, a tragédia se é profunda em Moabe, Elimeleque morre, e depois os 2 filhos dele, que se casaram com mulheres moabitas, também morrem. O resultado são 3 viúvas. Noemi, a esposa de Elimeleque, e as noras, Orfa e Rute. A família está desfeita. E aqui a história vira de verdade, né? É um momento de decisão que define tudo que vem depois. Noemi decide voltar para Judá e encoraja as noras a ficarem em Moabe. É uma encruzilhada. Total. Voltar para Moabe significa retornar ao paganismo, à segurança familiar, à autossuficiência. Ir para Judá com uma sogra viúva e sem nada representa um salto no escuro na direção do Deus da aliança. E a reação de cada uma delas vira um símbolo, sabe? De diferentes posturas diante de Deus. Essa imagem da encruzilhada é poderosa. Me parece que Orfa representa uma escolha que muita gente faz, uma que parece lógica, sensata, mas que no fim é um beco sem saída espiritual. Como a fonte descreve a decisão dela? A fonte destaca que o nome Orfa significa nuca ou costas. Ah, que interessante. E é exatamente o que ela faz. Ela chora, demonstra afeto, beija a sogra e vira as costas. Ela volta para o seu povo e para os seus deuses. Ela representa a emoção sem a conversão. Aquele sentimento superficial. É, aquele sentimento religioso que é genuíno no momento, mas que não sobrevive quando o custo do discipulado se apresenta. É como o beijo de Judas, sabe? Um gesto de afeição, mas que precede a traição. Ela sentiu, mas não creu a ponto de se comprometer. E em contraste total, a gente tem Ruth, mas a decisão dela não parece um pouco impulsiva? Irracional até. Ela tá abandonando tudo o que conhece por sua sogra que, vamos combinar, está amargurada e não parece ter muito a oferecer. Sim. O que a fonte diz sobre a motivação dela? É pura lealdade humana ou já há um elemento de fé genuína ali desde o início? É uma mistura das duas coisas. E é isso que torna tão bonito. O nome Ruth significa amizade fiel. E a lealdade dela a Noemi é comovente. Mas a declaração dela vai muito além disso. Certo. Quando ela diz, aonde quer que fores irei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela está fazendo uma confissão de fé pública e radical. Ela não tá só seguindo a sogra. Não. Ela não está trocando um Deus por outro na esperança de uma vida melhor. Ela está se unindo a um povo e a um Deus que, no momento, parecem ter trazido apenas sofrimento para a vida de Noemi. É uma fé que não busca bênçãos, busca comunhão. Que profundo isso. É o retrato perfeito de um gentio sendo enxertado na oliveira de Israel, como o apóstolo Paulo descreveria séculos depois. E Noemi? Ela já é do povo da aliança, mas está quebrada. O nome dela significa agradável, mas ela mesma pede para ser chamada de Mara, amarga. Qual o papel dela nessa dinâmica? Noemi é a figura do crente que se afastou, que fez escolhas erradas e está colhendo as consequências dolorosas. Ela está no fundo do poço, e a amargura dela é profunda. Ela diz, o Senhor se voltou contra mim. Essa amargura dela é só um desabafo ou há uma acusação teológica ali? Ela está culpando a Deus diretamente? E como a história responde a essa acusação? Ela está definitivamente culpando a Deus. É uma acusação direta. Nossa. E o notável é que a narrativa não a condena por isso. A Bíblia dá espaço para o lamento honesto. Noemi é como o filho pródigo. Saiu cheia e voltou vazia. Mas a beleza da história é que Deus não responde à acusação dela com um raio, mas com uma trama de graça que ela ainda não consegue ver. Ele vai agir apesar da amargura dela. E através dela, Deus vai usar a lealdade de Ruth e até a própria iniciativa amargurada de Noemi para reescrever sua história. A fé de Noemi não está morta, está só soterrada sob a dor. E a gente vai ver que ela que mais tarde elabora o plano para que Ruth encontre o remedor. Certo. De volta a Belém, a realidade se impõe. Elas são 2 viúvas sem renda. Ruth toma a iniciativa e vai respigar, ou seja, colher as sobras da ceifa nos campos. Um direito garantido aos pobres pela lei de Moisés. Exato. E aí o texto diz algo que me chama a atenção. Por casualidade, entrou no campo de Boaz.
Espera um pouco. A fonte diz por casualidade. Isso soa muito intencional. É como se o autor estivesse piscando para o leitor dizendo: não há acasos aqui. A mão de Deus está nisso. Certo? Exatamente. É uma das ironias mais sutis e brilhantes da narrativa. Do ponto de vista de Ruth, foi um acaso. Ela apenas escolheu um campo. Mas da perspectiva divina, era o único campo onde ela poderia estar. E o dono desse campo é Boaz. Boaz, cujo nome significa nele há força. E, crucialmente, ele é um parente do falecido marido de Noemi. Isso o posiciona como um potencial Goel, o parente remidor. Ok, esse conceito de Goel é central na história. O que exatamente isso significava naquela cultura? O Goel era uma instituição fundamental na lei mosaica. Era uma espécie de rede de segurança social e familiar. Ele tinha o dever de redimir ou resgatar um parente em apuros. Como assim? Isso incluía comprar de volta a terra que o parente pobre teve que vender, para que ela permanecesse na família. E, no caso de um homem morrer sem filhos, o Goel tinha a responsabilidade de se casar com a viúva para dar continuidade ao nome e à linhagem do falecido. Então era uma obrigação legal e familiar. Sim. Mas a fonte ressalta que era uma obrigação frágil. E o fascinante é que, para que a redenção acontecesse, 5 condições precisavam ser atendidas. Pensa bem. Primeiro, o parente precisava existir. Segundo, ele precisava ter a capacidade financeira para pagar o resgate. Terceiro, e talvez o mais difícil, ele precisava ter a disposição para fazer isso, porque muitas vezes significava arriscar a própria herança. Faz sentido. Ser todas essas coisas ao mesmo tempo não era garantido. Era um alinhamento quase milagroso de circunstâncias. O que a narrativa quer que a gente veja como providência pura. Exato. E o caráter de Boaz já se revela no primeiro encontro com Ruth no campo, muito antes de qualquer acordo legal ser discutido. Completamente. As ações dele são um microcosmo da graça redentora. Primeiro, ele oferece proteção. Ele ordena a seus homens que não toquem nela, uma mulher estrangeira, vulnerável. Certo. Segundo, ele oferece provisão abundante. Ele não a deixa só com as sobras. Ele a convida para comer com seus trabalhadores, sentada à mesa. Nossa. E depois instrui os servos a deixarem cair feixes de cevada de propósito para ela. Ela não está mais catando migalhas. Ela está recebendo um banquete. E terceiro, ele oferece refúgio, usando aquela linda imagem de que ela veio buscar amparo debaixo das asas do Deus de Israel. E ele se torna o agente humano desse refúgio. É uma imagem poderosa da graça. Ela esperava o mínimo para sobreviver e recebeu o máximo da generosidade. Mas havia um obstáculo legal, não é? Boaz não era o parente mais próximo. Isso mesmo. Havia outro parente na frente dele na fila da redenção. E a fonte apresenta esse homem anônimo como uma figura da lei. Da lei. Ele representa uma justiça que é correta, mas fria e calculista. Quando Boaz apresenta o caso, o homem diz: claro, redimo a terra. Ele está interessado no negócio, na parte material. Mas quando Boaz acrescenta a cláusula: e você também precisa se casar com Ruth, a moabita, imediatamente. Por quê? Qual era o problema? Ele diz que isso iria prejudicar a própria herança. Basicamente, o primeiro filho que ele tivesse com Ruth seria considerado herdeiro do falecido marido dela, não dele. Isso complicaria sua linha sucessória e suas finanças. Ele faz o cálculo e conclui que não vale a pena. Entendi. A lei é justa, pode administrar propriedades, mas é incapaz de acolher a estrangeira, de agir por pura graça e amor sacrificial. É nesse ponto que acontece a famosa cena da sandália. O homem tira o sapato e o entrega a Boaz diante das testemunhas. Era o costume da época para selar uma transação. Mas o simbolismo é riquíssimo. É como se a lei, incapaz de completar a obra de redenção, descalce seus pés e transferisse o direito para a graça personificada em Boaz. É o equivalente antigo de passar um recibo autenticado em cartório. Só que com muito mais estilo. E talvez um pouco menos de higiene. Com o caminho legal livre, a trama se encaminha para o clímax. E é Noemi quem arma o plano. Ela instrui Ruth a ir até a eira, o local da debulha dos grãos, onde Boaz estaria dormindo à noite, e pedir que ele a redimisse. Isso parece extremamente arriscado.
E a gente precisa entender o risco aqui. Uma viúva estrangeira, sozinha, se aproximando de um homem poderoso no meio da noite. Sim. Na melhor das hipóteses, ela seria vista como uma sedutora tentando se aproveitar dele. Na pior, poderia ter sido violentada ou expulsa com a sua reputação destruída para sempre em Belém. A fé que ela depositou no plano de Noemi e principalmente no caráter de Boaz foi imensa. E como a cena se desenrola? Não é um ato de sedução, certo? De forma alguma. É um ato jurídico cheio de simbolismo. Quando Boaz acorda Yahvé, ela faz um pedido. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és o remidor. Estende a tua capa. Era uma expressão idiomática para o pedido de casamento, para a aliança de proteção e compromisso. Ela não está se oferecendo sexualmente, está apelando legalmente ao direito de redenção dele. Ah, entendi. E Boaz, como homem de honra que é, entende perfeitamente. Ele a elogia pela sua virtude e promete resolver a questão publicamente na manhã seguinte, protegendo a reputação dela. E ele não a manda embora de mãos vazias daquela noite. Ele lhe dá 6 medidos de cevada. E isso é mais do que só um presente. Funciona como um penhor, uma garantia, um sinal da redenção que está por vir. Boaz não diz vou tentar resolver. Ele dá a ela uma prova física de sua promessa. Um sinal de compromisso. Exato. É um paralelo direto com o que o Novo Testamento diz sobre o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa redenção completa em Cristo. Boaz estava dizendo, volte para sua sogra com esta prova. A redenção é certa. Então, o que tudo isso significa no final? A história se conclui com Boaz cumprindo sua promessa. Ele vai até os portões da cidade, resolve a questão com outro parente, redime a terra e publicamente toma Ruth como sua esposa. Exato. E o fruto dessa união redentora é um filho, chamado Obed. Obed. O nome Obed significa servo. É uma bela indicação de que o resultado da graça não é o privilégio, mas uma vida de serviço. Mas a grande revelação, o soco no estômago que o livro guarda para o final, está na genealogia. O texto informa, Obed foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai do rei Davi. É um desfecho incrível. A estrangeira, a moabita, de um povo excluído da aliança, é inserida diretamente na linhagem real de Israel, na genealogia do Messias. Exatamente. A história que começa com uma família fugindo da fome na casa do pão, termina com a linhagem do verdadeiro pão da vida sendo milagrosamente preservada e estabelecida naquela mesmíssima cidade, Belém. Nossa! A amargura de Noemi, que se sentia abandonada por Deus, se transforma em alegria e ela se torna guardiã do seu neto. E a lealdade fiel de Ruth é recompensada de uma forma que ela jamais poderia ter sonhado. Uma reviravolta completa, tecida pela providência nos bastidores de tragédias e decisões humanas. Sem dúvida, a história mostra Deus usando pessoas improváveis, uma viúva amargurada e uma estrangeira desprezada e até mesmo as más decisões, como a fuga de Elimeleque, para tecer o seu plano maior de redenção que aponta para Cristo. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Totalmente. Isso nos leva a refletir. Em que campos inesperados da nossa vida, talvez em meio a perdas ou desvios que parecem sem sentido, a providência divina pode estar agindo agora mesmo, tecendo uma história de redenção que a gente ainda não consegue enxergar por completo.